Boa tarde outra vez, tá? Bom, então, vamos ter, então, três apresentações. Acho que se a Liliana não chega, vamos dar só essas três. O primeiro estava o Leonardo Novo, a proposta é para além das fronteiras nacionais, aproximações sul-americanas a partir dos congressos pan-americanos de arquitetos. Leonardo é doutorando da Unicamp, em um programa de História. Mas você é arquiteto ou historiador? Sou historiador. Ah, legal, muito bem. Bom, então vamos escutar vocês. A proposta do Congresso é escutar todas as ponências e depois fazer a discussão, tá? Legal, Então, muito bem. Obrigado, professor. Eu vou então compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver. Conseguem ver? Foi, né? Sim, Então, conseguimos. tá bom. Vamos lá, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo, então, o aceite para participar aqui do Unampark, discutir esse trabalho com vocês. Meu nome é Leonardo Novo, então, como eu falava, eu sou historiador. Estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado no programa de pós-graduação em História da Unicamp e faço parte desses dois grupos de pesquisa que coloquei aqui no slide também. O CIEC, que é o Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, na Unicamp, coordenado pela professora Josiane Serrazoli, e o CAP, que é o Grupo de Pesquisa Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, na Unifesp, coordenado pelo professor Fernando Atic. Os dois, então, estão me orientando nessa minha pesquisa de doutorado, e a partir dessa pesquisa de doutorado que eu trouxe essa comunicação aqui hoje, que eu intitulei Para Além das Fronteiras Nacionais, aproximações sul-americanas a partir dos congressos pan-americanos de arquitetos. Eu acho que, em função do tempo, né, que a gente tem para garantir também o tempo dos próximos colegas e do debate, o que eu pretendo fazer, então, é dar uma visada um pouco mais geral sobre esses congressos, que são os meus objetos de estudo no doutorado, que são os congressos pan-americanos de arquitetos, e convido também a todos para depois voltar ao texto que vai ser publicado nos anais, onde lá vão ter as referências historiográficas e até documentais. Então, vou apresentar um pouco desses congressos e o que eu acredito serem as possibilidades interpretativas a partir dele, nessa relação entre, então, a história, que é o lugar de onde eu falo, né, eu sou historiador, com o campo da arquitetura e do urbanismo na América. Então, eu começo aqui falando e abordando o pan-americanismo a partir dessa temporalidade, né, do início do século XX, onde eu acredito que a porção sul do continente americano, né, a América do Sul, parecia estar em evidência, e eu trago isso a partir de alguns projetos de obras arquitetônicas e de engenharia. Eu acredito que duas delas nos dão um pouco essa percepção de como a América do Sul estava sendo visada a partir de interesses dos Estados Unidos nesse período. Uma delas é a construção do Canal do Panamá, que vai ser inaugurado em 1914, que vai possibilitar, então, o maior intercâmbio comercial e até circulação de pessoas e de ideias entre os dois extremos do continente americano. Mas uma menos conhecida, que eu trago aqui para a gente pensar a partir dela, que é bem interessante, é esse sistema rodoviário pan-americano, ou a Rota Pan-Americana, né? Essa é uma página que eu encontrei na revista Obras Públicas e Privadas de Buenos Aires, da Argentina, em que a gente vê um pouco, então, a ideia do que seriam essas rodovias integradas nesse sistema rodoviário, que ligaria, então, Washington, lá em cima, nos Estados Unidos, até o sul do continente, né, na América do Sul. E eu acho que é um bom começo de conversa para a gente pensar essa minha reflexão sobre o pan-americanismo, porque o que eu faço a partir dos congressos pan-americanos é tentar sair um pouco dessas interpretações que colocam, então, interesses estadunidenses sendo recebidos por profissionais ou pela região sul do continente, para pensar como arquitetos e uma elite técnica sul-americana estavam mobilizando, então, esses projetos e essas práticas pan-americanistas para implementar os seus próprios projetos e os seus próprios interesses. Então, eu acho a Rota Pan-Americana um bom índice disso, porque a gente vê que, de fato, ela começa lá em Washington, mas ela tem um ponto de densidade muito maior aqui na América do Sul, ligando, né, relacionando justamente os países que, na minha análise, são muito importantes, que são, então, a Argentina, o Brasil, o Chile e o Uruguai. Mas tudo isso, é claro, a partir desse repertório pan-americanista que já estava sendo colocado em prática desde o século XIX,
por uma série de feiras e exposições hemisferiais. Eu coloquei aqui do lado uma ilustração, né, uma imagem da Exposição Pan-Americana de Buffalo, de 1901, para a gente também entender a partir do que esses projetos e práticas pan-americanistas estavam sendo elaborados e implementados. Então, havia um repertório imagético sendo formulado a partir dessa ideia pan-americana, que se relacionava muito às modernizações pretendidas para as cidades do continente. Então, é um pouco a partir desse debate bem próprio da história política que eu começo a minha análise dos congressos pan-americanos de arquitetos. Então, só para apresentar um pouquinho como eu tenho pensado a minha tese e a minha pesquisa, o meu recorte temporal, então, vai de 1920 a 1940, então são as 5 primeiras edições desses congressos, porque elas acontecem justamente, né, sendo sediadas nessas 4 cidades capitais da América do Sul, em Montevidéu, em 1920, depois Santiago, em 23, Buenos Aires, em 27, Rio de Janeiro, em 30, e eles voltam a acontecer, então, em Montevidéu, em 1940. Eu coloquei esse mapinha aqui para a gente dar uma olhada, e eu acho que isso indica, de fato, né, muito para além dessa retórica pan-americanista, que era uma retórica continental, de pensar o continente inteiro, e que apelava um pouco para essa ideia de América abstrata, por vezes, a gente pode localizar, então, nessa sequência de eventos, um engajamento forte de profissionais desses 4 países, que são os países que estavam, de fato, articulando esses projetos pan-americanistas a partir do campo da arquitetura e do urbanismo. Então, menos também do que aqui trazer uma série de listas, de nomes, porque eu acho que, enfim, todos nós temos familiaridade com esses congressos, por vezes as documentações são documentações difíceis, que são listas e nomes, e enfim, uma documentação mais dura, né? Eu trago aqui um pouco o que eu estou chamando de nuvens temáticas, para a gente pensar o que, de fato, era debatido nesses congressos nesse período. Então, eu consigo identificar 5 temas que, de fato, são estruturantes desses encontros, ao menos nas suas 5 primeiras edições, e que parecem apontar, então, para essa articulação entre o que seriam projetos para cidades sul-americanas e projetos para a profissão de arquiteto na América do Sul. Eu acho que esses 2 temas se relacionam nos debates que acontecem nesses congressos. Então, em relação às práticas profissionais, a gente pode observar, de fato, como foram estruturantes esses debates e essas questões, essas pautas sobre responsabilidades sociais da profissão de arquiteto, questões relacionadas à propriedade artística, aos concursos públicos, as regras que deveriam acontecer em relação aos concursos públicos, uma forte ênfase às associações profissionais. Então, a gente percebe como nesses espaços, que são espaços transnacionais, eles, na verdade, acabam fortalecendo essas associações profissionais que eram, por vezes, nacionais ou mesmo locais. Se a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente vê que o eixo Rio-São Paulo tinha associações profissionais diferentes nesse período e que eram fortalecidas por meio da representação de cada uma delas nesses congressos. O mesmo com a Argentina. A gente tinha arquitetos representando justamente lugares como Santa Fé, como a professora estava comentando que passou por lá também, mas Buenos Aires, enfim, diferentes localidades dentro do mesmo país que eram representadas por meio dessas associações e que eram também fortalecidas como espaços legítimos para essa institucionalização da profissão de arquiteto nesse período, né, nessas primeiras 3 décadas do século XX. O que a gente observa também, e muito a partir de uma historiografia que já é bastante desenvolvida nesses 4 países que eu apontei, é que há uma série de simultaneidades locais. Então, a gente percebe uma historiografia da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Brasil, narrando processos que são simultâneos nesses países, e o que eu acabo defendendo a partir da análise desses congressos é que essas simultaneidades não são ocasionais, né? Não são ao acaso, mas, de fato, compunham um pouco desse projeto profissional, que era um projeto profissional compartilhado pelos arquitetos desses países. Então, há um núcleo muito duro, né, de debates sobre as práticas profissionais, mas há também muitos debates sobre, de fato, o futuro das cidades na ou da América. Então, questões relativas a transformações, aos processos de instante, de crescimento, uma aposta muito grande nos planos reguladores como estratégias para prever o crescimento dessas cidades a partir dessa perspectiva tecnocrática de controle dos arquitetos e da entrada desses arquitetos nos órgãos municipais e federais de gestão dessas cidades americanas nesse período. Então, uma legislação específica para o crescimento que era formulada a partir desses encontros e desses congressos. As questões dos parques, o próprio urbanismo, que entra como uma pauta específica a partir do Congresso de 1927, em Buenos Aires, e que passa a ser debatido de maneira cada vez maior e mais sistêmica nos congressos seguintes,
e questões relativas também ao fomento de edificações, legislação e previsão de como essas edificações poderiam ser realizadas nas cidades, sobretudo nas cidades capitais da América do Sul. Uma terceira pauta muito relevante e muito importante também eram as questões relacionadas à habitação, que era um tema quase que constante em todos esses congressos e que passava a ser debatido, então, de maneira apartada até do crescimento das cidades. Então, começavam, em 1920, a ser debatidas essa questão das casas baratas, que passou a ser chamada depois de habitação econômica ou solução econômica para o problema residencial, até mais ou menos em 1940, quando entram outros tipos de habitação, como, por exemplo, a habitação pensada para a classe média. Muito a partir da habitação que eu tenho pensado também, é um trabalho de relacionar os congressos pan-americanos de arquitetos com outros congressos que aconteciam nesse período e que também eram sediados nessas cidades capitais da América do Sul. O caso da habitação ele é um pouco paradigmático, porque os profissionais envolvidos nesses debates habitacionais nos congressos de 20, de 23, de 27 e de 30, eram os profissionais que foram se reunir num congresso que aconteceu sediado em Buenos Aires, no ano de 1939, que é o Congresso Pan-Americano de la Vivienda Popular. Então, a gente percebe, na verdade, que menos do que propor resoluções ou soluções fechadas para esses temas nesses congressos, eles garantiam que essas pautas que eles elegiam como importantes continuavam a ser debatidas em outros espaços, por outros profissionais, de maneira com que essas questões urbanas eleitas nesses espaços passassem a ser consideradas a pauta do dia e pautas importantes para pensar, então, o futuro dessa cidade e o futuro da América nesse período. Eu vou, enfim, falar com menor ênfase agora desses dois outros temas, não porque eles sejam menos importantes, mas, enfim, por uma questão de tempo mesmo, a gente tem também, muito relacionadas às práticas profissionais, questões ligadas ao ensino de arquitetura. Se ele deveria ser feito em faculdades especiais, em escolas de arquitetura, lembrando que é justamente nesse período, nas décadas de 20 e 30, que a profissão de arquiteto vai ser regulamentada nesses países que estavam tocando esse debate. Então, há uma questão, uma disputa disciplinar muito grande entre a arquitetura e a engenharia, sobretudo. Então, orientações de ensino, debates muito fortes sobre um currículo mínimo de arquitetura e urbanismo, de maneira a garantir um maior intercâmbio entre esses estudantes desses países da América, estudos complementares a essa formação básica de arquitetura e, sobretudo, a sistematização de um estudo da história da arquitetura americana. Esse era um assunto que aparecia de maneira muito forte nesses congressos, principalmente no de 27, em Buenos Aires, em que alguns arquitetos argentinos, como é, por exemplo, o caso do Ángel Guido, advogavam por um estudo de uma história que fosse uma história americana da arquitetura. Então, a partir de um diálogo com teorias e uma história da arquitetura que era ensinada na Europa, o Ángel Guido advogava por certas especificidades e certa peculiaridade dessa história quando ela vinha para a América. Então, como traduzir ou como se relacionar a esses conceitos de uma maneira que esse estudo de história da arquitetura pudesse dialogar mais com a realidade que eles estavam entendendo como uma realidade especificamente americana. E um último grupo de trabalhos que vai discutir, então, essas noções de patrimônio. Então, conservação de monumentos de valor histórico, arquitetônico e arqueológico, a proposta de fundação de um museu de materiais de construção, para que esses materiais e essas técnicas construtivas, entendidas como especificamente americanas, pudessem ser cada vez mais difundidas, até que em 1930, no Rio de Janeiro, eles vão chegar, de fato, nessa noção, né, de defesa de um patrimônio artístico das nações americanas, de maneira a ser incorporado nas constituições, nas legislações federais desses países que eram signatários dos congressos. Um destaque também para esse Prêmio América, que no mesmo sentido do currículo mínimo, ele iria garantir e estimular o intercâmbio e a viagem de estudantes de arquitetura por outros países da América, a fim, então, de fato, de estabelecer essa rede, não só de profissionais já diplomados, como também dos estudantes de arquitetura de alguns países americanos. Então, esse é mais ou menos como eu estou pensando e como eu estou abordando na minha tese os congressos nesse arco temporal, a partir um pouco dessas nuvens temáticas ou desses debates. E eu faço muito isso não só a partir das atas e trabalhos, que eram as documentações oficiais produzidas a partir de cada encontro, mas com um apoio muito grande nas revistas, que eu acho que também são documentações muito interessantes e importantes, porque elas não só publicavam, né, republicavam os trabalhos apresentados oficialmente por esses arquitetos, mas elas também traziam relatos de pessoas que iam a esses encontros e observavam fotografias e registravam um pouco desse intercâmbio e do que eu estou chamando dessas aproximações sul-americanas. Então,
profissionais ou estudantes que iam a outros países fazer visitas ou eram laureados dentro das associações profissionais como membros honorários. Esse fluxo de conhecimentos e de pessoas está muito bem registrado nessas revistas. Eu trago aqui as que eu tenho trabalhado um pouco mais sistematicamente, e é interessante observar em relação às revistas como elas mantinham quase sempre a mesma formatação e muitas vezes o mesmo nome, né? Então você acha revista de arquitetura ligada ao órgão de Buenos Aires, a revista Arquitetura ligada ao Uruguai. Então essa coincidência, né, é muito menos uma coincidência, como eu dizia, fortuita ou ao acaso, mas um projeto de fato de integração e de aproximação de maneira articulada desses profissionais nesses países. Eu trago aqui também à direita essa foto que foi quando os estudantes e profissionais de Buenos Aires foram visitar o Uruguai e a Sociedade de Arquitetos do Uruguai, e eles falam aqui em cima, isso eu peguei também dessa revista de arquitetura de 1940, um relato de quando eles foram ao Uruguai. Então eles vão falar que foram os arquitetos a um congresso em um país maravilhoso, onde se conhecia o que era um arquiteto. Então, de fato, o arquiteto, na visão deles, era valorizado, né? Onde havia uma faculdade de arquitetura e onde o intendente da cidade era um arquiteto e até o presidente, bom, isso já era demasiado, também era um arquiteto, fazendo referência a esse período da história uruguaia em que o Horácio Acosta e Lara, que era um dos presidentes da associação da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, era presidente de Montevidéu, e o Alfredo Baldomir era justamente presidente do país. Então, havia também, a partir dessas articulações, certas perspectivas ideais colocadas para essa carreira de arquiteto que eram valorizadas e que eram cultivadas nesse projeto transnacional. E aí, por fim, enfim, só para não deixar de falar também, queria trazer, para além desses debates que ocorriam entre pares nesses congressos sobre temas específicos, outros assuntos e outras iniciativas que ocorriam de maneira articuladas a eles. Então, as exposições pan-americanas de arquitetura aconteciam junto aos congressos, e aqui eu trago fotos da quarta exposição pan-americana de arquitetura que aconteceu na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, a gente vê, de fato, como eram expostas as maquetes, os projetos, como esse conhecimento, de fato, estava sendo exposto e valorizado a partir das produções desses países que participavam. Então, a quarta exposição, um dos grandes destaques foi o plano do Agacho para a cidade do Rio de Janeiro, que foi elaborado durante a década de 20 e que foi um dos grandes pontos de debate da exposição de 30. E também aqui embaixo, Tá acabando? Tá bom, então eu vou finalizar rapidinho aqui. E aqui embaixo, a exposição pan-americana de 47, que foi quando o urbanismo passou a compor, de fato, a exposição no seu nome. E, por fim, só algumas atividades sociais também que eram realizadas junto a esses congressos. A gente vê os estudantes de arquitetura de Buenos Aires conhecendo as obras do Cristo Redentor, aqui à esquerda, e à direita, a festa oferecida pelo José Mariano Filho no Solar Monjope, junto ao Congresso de 30. Então, havia um circuito social importante também que visava apresentar arquitetônica e culturalmente esses países sede para os arquitetos que visitavam e faziam parte desses eventos. E aí, por fim, eu vou pedir licença para ler essa citação do terceiro congresso de 27, em que eles dizem que, desde os longínquos dias do primeiro congresso de arquitetos realizado em Montevidéu, um espírito magnífico paira no ambiente e parece que uma nova vida permeia as atividades profissionais, buscando um caminho na história dos antigos povoados e que os contemporâneos se esforçam para traduzir em obras práticas no progresso das nações do Novo Mundo de Colombo. Então, aqui a gente vê de maneira muito explícita como a história era trazida para legitimar esses projetos de modernização e como esses projetos, na verdade, estavam aliados a projeções de futuro para a própria profissão de arquiteto, que também eram debatidas nesses espaços. Então, acho que eu paro por aqui, aguardo o debate, me coloco inteiramente à disposição e agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Muito obrigada, então, Leonardo. Bom, a gente continua depois debatendo, então. Acho que você deve ter ainda mais coisas. Bom, então, agora sim vamos colocar um caso específico desses congressos, desse grande panorama que você mostrou recém, Leonardo. Então, vamos escutar Joel Otis. O tema é Conhecer para Planear, o primeiro congresso de urbanismo em Buenos Aires, 1935, uma aproximação.
Bem, Diana. Joel, Bem, muito bem, boa tarde a todas e a todos. Está aparecendo aí já a apresentação? F5, né? Sim. Já aparece? Sim, tá perfeito. Ok. Então, muito obrigado. Eu vou tentar me aproximar do Leonardo também, fazendo uma aproximação ao primeiro Congresso Argentino de Urbanismo. Esse trabalho é um trabalho em andamento, que não está pronto ainda, faz parte de uma pesquisa muito maior, que é uma tentativa de fazer uma história comparativa da habitação e do urbanismo no Brasil e na Argentina, se concentrando nas três maiores cidades, que seriam Rio, São Paulo e Buenos Aires. Essa apresentação é dividida em três partes, então eu tenho um resumo que dá uma geral em o que é o projeto do paper, do artigo, depois eu tenho considerações de ordem mais quantitativa e depois considerações de ordem mais qualitativa sobre o que aconteceu nesse projeto. Então, eu estou tentando aqui, conseguir. Então, o que é que eu tenho aqui? Um resumo, né? Ou seja, o artigo procura investigar e compreender o primeiro Congresso Argentino de Urbanismo, realizado em Buenos Aires entre os dias 11 e 19 de outubro de 1935, observando seus participantes, suas profissões, os trabalhos apresentados, os publicados, o conteúdo destes trabalhos e o debate sobre os mesmos nas discussões das comissões temáticas. Trata-se de um primeiro mapeamento sobre o tema, o qual servirá como base para um maior aprofundamento através do tempo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, análise textual, análise de conteúdo, estatísticas de uso de palavras e quantidade de trabalhos apresentados e bibliometria. Pretende-se continuar a pesquisa no futuro através do estudo de trajetórias dos participantes, utilizando-se dicionários biobibliográficos e fichários de bibliotecas, tanto em papel quanto eletrônicos. O trabalho pretende investigar futuramente o papel deste congresso no fluxo latino-americano do pensamento e práticas urbanísticos e sobre habitação e o seu papel na constituição de uma comunidade latino-americana de urbanistas e reformadores da habitação. Uma das questões que tentaremos discutir é até onde certas experiências em habitação, planejamento urbano e gestão foram adotadas em certos períodos pelas cidades e regiões dos participantes do Congresso, numa direção contrária à ressonância ou influência de certas ideias e políticas das cidades e regiões dos participantes do Congresso em experiências nacionais, regionais ou específicas em habitação, planejamento e gestão urbanos e áreas correlatas também serão exploradas. Então, nossa hipótese é de que pode e deve ter havido uma influência, uma ressonância múltipla entre as ideias discutidas no Congresso e as experiências desenvolvidas pelos seus membros e ou participantes nas cidades, regiões e países onde viveram e vice-versa. Quem participou da rede do Congresso? E aqui o nosso trabalho se aproxima do nosso colega Leonardo Novo, né? Qual a justa posição da participação na rede do Congresso com a rede de outros congressos, como os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, brilhantemente discutidos pelo colega, o primeiro Congresso Pan-Americano de La Vivienda Popular, em 1939, em Buenos Aires, mencionado pelo colega, e que eu tive uma bolsista de iniciação científica que começou a trabalhar em cima, mas não foi muito longe, e o primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, de 1941, no Rio de Janeiro, que é um congresso que eu fiz um trabalho muito detalhado e andei apresentando aí também em alguns eventos científicos aqui no Brasil. Quais eram as estruturas de poder e como evoluíram através do tempo nos diversos congressos? Estas são algumas das questões que tentaremos responder em futuras pesquisas, sendo o presente artigo um primeiro passo. Então, o que temos aqui é um grão de areia num grande tijolo de uma construção muito maior, não é? Então, tendo dito isto, vamos passar para a parte quantitativa da apresentação, que seria os trabalhos e seus temas. Então, quantos trabalhos foram apresentados? Qual foi a temática desses trabalhos? Então, nós tivemos 148 trabalhos no Congresso, apresentados por 85 autores, enquanto que no Congresso Brasileiro de Urbanismo de 1941 foram apenas 36 trabalhos, né? Aqui no Congresso Argentino, nós tivemos também 8 instituições, isso totaliza 93 autores e dá uma média de quase 2 trabalhos por autor. Curiosamente, todos os autores sendo homens. Não houve mulheres tendo apresentado trabalhos nesse congresso.
E no Congresso Brasileiro de Urbanismo de 41, teve mulheres apresentando. Então, a maioria dos trabalhos foi sobre o tema 2, que foi urbanização de cidades. Desses, 43 foi sobre o aspecto social e econômico, né? Tivemos também 58 trabalhos sobre o tema 3, que foi previsões permanentes del urbanismo. Dentro disso, 6 foi sobre a organização funcional da cidade, e 18 sobre plano regulador, ou seja, seriam os nossos planos diretores, né? 20 sobre a ciência e o arte ao serviço da cidade, 4 sobre estatísticas e 10 sobre ensino. Então, isso também nos aproxima do trabalho apresentado pelo Leonardo. 6 dos trabalhos foram sobre história e evolução urbana. E isso também nos aproxima do trabalho do colega, né? Porque o Ángel Guido também esteve nesse congresso e apresentou alguns trabalhos. Curiosamente, um autor apenas, que seria 1% do total quase, um tal de Carlos Gajardo, ele sozinho apresentou quase 10% dos trabalhos, 14%. Teve também um outro personagem, né, um outro ator, que foi o Fernando P. Marques, que era secretário-geral de uma associação chamada Los Amigos da Ciudad, que apresentou 5% dos trabalhos, quase apresentando 7%, e os dois juntos, que daria quase 2,5% do total de autores, foram responsáveis por 14% dos trabalhos. 2 outros autores foram responsáveis por 6 trabalhos, e isso significa que 4 autores apenas, menos de 5%, foram responsáveis por 22% dos trabalhos, né? Então, houve uma assimetria muito grande, houve uma concentração muito grande na apresentação dos trabalhos. Então, eu faço uma estatística disso, colegas. Eu vejo quantos autores apresentaram quantos trabalhos, né? Para tentar me dar conta do que foi essa dinâmica desse congresso e quem era quem na produção intelectual deste mesmo congresso. Então, eu não vou detalhar todos e todas, né? Na verdade, não houveram todas, mas não vou detalhar todos os que apresentaram quantos trabalhos, sobre o que foi, etc., etc., etc. Isso está no paper, no artigo, que será publicado nos Anais do Congresso, né? O que é que temos mais? Algumas curiosidades, por exemplo, teve um sujeito, um tal de Eduardo Rotabaca, delegado da municipalidade de Lomas de Zamora, na província de Buenos Aires, que apresentou todos os trabalhos dele sobre a temática funerária e na mesma sessão. Tivemos também um engenheiro agrônomo que apresentou vários trabalhos na área de paisagem, né? E por aí vai, assim, advogados, professores da Faculdade de Direito, que apresentaram também trabalhos na área de direito urbanístico, né? Então, quer dizer, todos esses detalhes vocês vão ter no artigo, né? E com isso, um outro aspecto interessante que eu acho é você tentar entender quais eram as profissões dos apresentadores desses congressos. Então, assim, ó, desses participantes todos, pelo menos 24 dos que apresentaram trabalhos eram engenheiros, pelo menos 19 eram arquitetos, 15 foram tratados como doutor, não se sabe se eram engenheiros, se eram arquitetos, se eram médicos, né, se eram advogados, o que era. 14 apareciam listados como senhores, 4 eram engenheiros agrônomos, 3 eram professores universitários, 2 eram militares, sendo um deles um tenente-coronel. Tinha também um médico, um ex-concejal, ou seja, um ex-vereador, um escrivão e um advogado, que, na verdade, se fosse pela regra de hoje, seriam 2 advogados, porque para ser escrivão na Argentina hoje, tem que ser advogado, né?
E também estavam listadas como apresentadoras de trabalho 8 instituições: Amigos da Árvore, o Ciclo Argentino de Inventores, a Direção Geral de Engenheiros do Ministério da Guerra, a Direção Geral de Tráfico, a Direção Geral de Vialidade, de Viação, a Educação Viária Argentina, Obras Sanitárias de la Nación e a Sociedade Central de Arquitetos. Desses 148 trabalhos, apenas 56 foram publicados, né, por razões diversas. Alguns porque os trabalhos já tinham sido publicados em outros veículos, então eu faço também um pouco a estatística de o que é que foi publicado, para tentar explicar depois por que é que foi publicado ou não. E os temas dos trabalhos, né? Isso aí é importantíssimo, ou seja, a maioria dos trabalhos, 12%, foi sobre urbanismo, 12 foram sobre planos reguladores, o que eleva o número de trabalhos sobre urbanismo para 29, sendo 20%. Com mais 3 sobre zoning, esse total sobe para 32, 22%. 12 trabalhos foram sobre higiene, com mais 6 sobre hospitais e saúde, diretamente. Isso eleva o total sobre saúde ou higiene para 18. 11 trabalhos foram sobre trânsito ou tráfego, 10 sobre paisagismo, 8 sobre ensino e 7 sobre ferrovias, o que, juntando com os sobre trânsito ou tráfego, eleva para 18 os trabalhos sobre transportes. Temos ainda 6 trabalhos sobre história, 6 sobre habitação, 5 sobre funerárias ou aspectos fúnebres, como cemitérios, 4 sobre demografia, 4 sobre ruídos, 4 sobre abastecimento ou alimentação, 3 sobre aeroportos ou aviação, 3 sobre serviços sociais, 3 sobre legislação e 3 sobre estética. Então, houve uma participação, assim, um tanto quanto relevante de especialistas em aeroportos ou aviação, né? Mas a gente tem que considerar que esse congresso ele está num momento em que a aviação está começando a despontar, né? Se tornar importante. No Congresso de 41, no Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro de Urbanismo, isso aí vai ter um papel muito maior por causa também do Congresso acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a temática dos trabalhos pode ser vista também através de uma contagem de palavras, observando-se quantas vezes uma palavra aparece no título. Por exemplo, método largamente utilizado em história intelectual, a bibliometria. As palavras do radical urban aparecem 26 vezes, seria 18% do total, sendo urbanismo 12, 8%. E aí eu listo quais são os títulos em que essas palavras aparecem, né? A palavra urbano aparece 4 vezes, urbanista 2 vezes, urbanística 2 vezes, urbanização 4 vezes, urbana no singular e no plural 2 vezes, urbanos 1 vez, urbanísticos 1 vez. E as palavras da família do radical ciudad aparecem 20 vezes, ciudad aparecendo 13 vezes, 7 vezes a ciudad de Buenos Aires. E ciudades no plural aparece 6 vezes, e aí eu também listo quais são os títulos dos trabalhos em que essas palavras aparecem, né? Outra palavra importante do Congresso foi a do radical plan, aparecendo 13 vezes, se considerada no singular e no plural. No singular, a palavra aparece 10 vezes, aparece como plan regulador, aparece 7 vezes, no plural, a palavra aparece 3 vezes. Também outra palavra importante seria estudia ou estudio, que aparece 9 vezes. Estudio aparece 5 vezes. Estudios 3. Estudia 1. Aparece também com importância as palavras criação e criadoras, que aparecem 7 vezes. E a palavra vivienda, habitação, que aparece 5 vezes, não é? Nos assegurando de que a questão habitacional neste congresso foi muito importante e nos aproximando, mais uma vez, do trabalho anterior. Então, agora eu passo para a parte mais qualitativa da apresentação, que seria o seguinte: o conteúdo dos trabalhos e dos debates nas comissões de estudo. Analisando isso aí, eu detectei 5 temas, né?
que seriam a expansão do aparelho de Estado para dar conta das demandas urbanas, o discurso higienista, o positivismo e o discurso nacionalista, além das questões sociais. E então, a época chamada de teses, que eu considerei mais curiosas, mais importantes, que eu as li, eu pensei algumas citações que comprovam a presença desses discursos. Então, por exemplo, o discurso higienista. Las plazas y paseos públicos de la ciudad de Buenos Aires siempre han tenido un carácter funcional, que es el del ornato, de la higiene y de solaz para la población. Tem também todo um debate sobre a questão do financiamento do urbanismo, como impostos e taxas, né? Tem um discurso positivista, onde se procura afirmar que o urbanismo é ciência, por exemplo. O urbanismo seria la enseñanza metódica y constante de los principios en que esa ciencia se disciplina. O urbanismo seria uma nova ciência e arte. Também, o urbanismo é uma ciência de aplicação e investigação. Seria também uma ciência e uma atividade de sentido e aplicação universais. Então, tem uma série de citações, né, onde se procura convencer o leitor de que o urbanismo é ciência. Joel. Um outro aspecto Joel, seria... Oi. A gente está com o tempo completo, então vamos dar 1 minuto para você fechar. Tudo bem. Muito obrigado tá? por me avisar. Obrigado por me avisar. Então, tem um discurso nacionalista, que eu posso voltar para isso durante o debate, tem uma versão linguística do discurso nacionalista, tem um discurso sobre o urbanismo enquanto um novo campo de conhecimento e o discurso social, do exemplos desse discurso social, ainda a preocupação social e as considerações finais. É que o estudo do primeiro Congresso Argentino de Urbanismo, assim como de outros congressos correlatos naquele país e em outros, é fundamental para a compreensão do surgimento da discussão sobre o urbanismo em Buenos Aires e em outras cidades argentinas, sendo um testemunho vivo das contradições de seu tempo, assim como uma excelente fonte de dados sobre as condições urbanas naquele país, bem como seus problemas e possíveis soluções na primeira metade do século XX. Então, é isso basicamente. Eu tive que correr um pouco agora no fim, não é? Mas agradeço a presença e a atenção de todos e fico à disposição para qualquer pergunta aí. Bom, muito obrigada, Joel. Então, a gente fica com várias questões para debater depois, para continuar falando, porque acho que os dois ficaram com muita coisa para continuar falando. Então, depois voltamos, tá? Oi, Liliana. Tudo bem? Acho que sim. Você está terceira aqui nessa apresentação. Você tem a apresentação já preparada? Tenho, eu só não pude enviar por e-mail para a equipe na data correta, mas se eu puder compartilhar a tela... Mas se tudo funcionar perfeitamente, não vamos ter problema, tá? Ok, então eu vou... Então, vamos começar com você, vamos escutar Liliane. O trabalho é Narrativas e Disputas das Teorias do Planejamento Territorial sob a perspectiva do Sul Global. Tá? Você é doutoranda da Universidade Federal do ABC, é isso, né? Isso, correto. Legal. Então, vamos escutar você. Muito obrigada pela introdução. Eu só gostaria de confirmar se está aparecendo a tela cheia ou a tela de apoio do PowerPoint. Está a tela cheia. Perfeito. Eu nunca sei qual que é. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Liliane, como já dito, e vou fazer a apresentação para vocês de um artigo produzido dentro de uma das disciplinas que eu desenvolvi no programa de pós-graduação do curso de Planejamento e Gestão Territorial da UFABC, tá? Então, esse artigo se origina da conclusão dessa disciplina e eu tenho como um objetivo central
fazer uma revisão de literatura, especialmente recortando a literatura que enfoca o planejamento urbano, planejamento territorial, sob a perspectiva do Sul global. Então, tratando um pouco dessa introdução, né, esse artigo ele parte dessa identificação de um crescimento significativo das práticas de planejamento insurgentes, que envolvem essa discussão também do que é o urbanismo contemporâneo e como ele vai se descolar um pouco da questão do desenvolvimento de planejamento eurocentrado. Então, essa identificação dessas práticas de planejamento insurgente, ela vem com uma análise de impacto que envolve, né, a concepção, a ocupação e o desenvolvimento das cidades do Sul global, especialmente das cidades de caráter periférico ou do território periférico. Então, esse contexto, especialmente o contexto histórico de formação dessas cidades, a gente observa que há em comum forças de exploração e despossessão, né? A ampla caracterização desse subdesenvolvimento que tem a falta de infraestrutura como um ponto de significativa importância que se repete, né, em diferentes cidades desse eixo do Sul global. E, junto a isso, há também a identificação do que vem sendo referenciado nesses artigos ou nessas conceituações como espaços de ação insurgente, que seria a organização desses movimentos populares, desses territórios periféricos, que vão agir de maneira organizada a partir deste contexto. Então, essa ação insurgente ela está colocada nessas novas conceituações teóricas que estão nesse campo do urbanismo contemporâneo e do planejamento territorial em si. Avançam como um novo segmento, um novo campo de atuação, né? Não sei se novo é a palavra mais adequada, mas saltam como uma vertente que se consolida neste momento. Então, esse artigo ele buscou então, fazer uma revisão sistemática do que seriam os principais conceitos que fazem essa interlocução entre conceito de planejamento insurgente, camadas insurgentes, né? E esse contexto de sul global, geográfico também especificamente, mas que trata dessas narrativas que compõem o Sul global, que é o território periférico, a questão da colonialidade e etc. Então, o objetivo central foi fazer a gestão dessas conceituações, desses artigos, dessas análises, tratando desses dois aspectos, e observou-se que, ao fazer essa junção, observou-se que havia uma ausência da leitura do componente racial como uma variável, né, significativa na compreensão do que são esses territórios do Sul global. Então, na medida em que essas conceituações, esses autores, eles tratam dos caráteres reivindicativos de movimentos populares insurgentes, né? Eles tratam da organização popular, ainda que tratem desses aspectos, eles não trazem o componente racial como uma variável significativa na estruturação dessa conceituação. Então, ao final do texto, o objetivo é poder incitar e fomentar a discussão, né, da ausência desse componente racial dentro desse panorama. Né? Como é possível estudar o avanço de conceitos que tratam do urbanismo e do planejamento contemporâneo e que tem o contexto do Sul global como norte, né, como estruturante, e não tratar do componente racial como uma variável significativa dessa discussão.
Então, esse artigo ele se estrutura em 3 seções. Então, o primeiro trata dessas abordagens que envolvem o que é o planejamento no sul global, né? Então, as questões de planejamento territorial e caracterização desse espaço e dessas cidades do sul global. A segunda sessão vai se debruçar especialmente sobre essa revisão de literatura, e aí a gente busca definir um recorte que parte de 3 autores, que são os autores mais citados quando a gente faz aí a busca de palavras-chave que envolvem planejamento e sul global, que é o Rolston, o Amir Aftab e a Ananya Roy. E há uma sistematização, então, de como a conceituação destes autores ela se estrutura e se eles inserem ou não a variável racial dentro da leitura, da estruturação dessa conceituação. E, por último, faz uma abordagem, né? A última sessão busca uma abordagem que tenta elencar, então, como foi visto o planejamento e o contexto no sul global, as literaturas mais acessadas e como elas traçam, vinculam e como a gente pode fomentar essa discussão da componente variável racial. Então, rapidamente, não vou me demorar nessas questões, mas as 3 abordagens, então, mais citadas de acordo com o jogo de palavras-chave, né, que é o sul global planejamento, são o conceito do planejamento surgente, da Fananak Miraftab, e ela trata a partir de um olhar também do sul global bastante já comumente utilizado, então ela vai apontar a participação cidadã como um elemento fundamental do planejar a cidade, mas que a questão da justiça social, a partir de práticas que entendem o território real, né, o território periférico como ele deveriam ser ainda mais utilizadas, mas ela fala da justiça social, mas não usa o caráter, o componente racial como um fator para aumentar essa justiça social a partir da participação cidadã. Na cidadania insurgente, pelo Rolston, ele vai, em algum momento, traçar elementos que abordam a questão racial, mas ele ainda assim não consegue, né, durante a pesquisa, a gente conclui que ele não consegue tornar a raça o principal elemento ou um elemento estruturante dessa conceituação dele, que é a cidadania insurgente. Neste conceito, a gente percebe que ele vai definir essa cidadania como uma ação que vem reivindicar a legitimidade de direitos e que ela vem da luta vivida no território, né? Então, processos de luta que trazem mecanismos tanto por meios oficiais quanto não oficiais para que haja oportunidades e uma melhora da vida cotidiana. Ele enxerga que a questão da raça no Brasil tem aí tem o seu peso, mas ainda assim, na hora de definir esse elemento, a gente não observa a variável racial como uma variável significativa. Por último, o conceito de urbanismo subalterno da Ananya Roy, em que ela vai destrinchar esse urbanismo subalterno como um urbanismo de caráter territorial periférico. Ele vai ser vinculado à ideia de que há um urbanismo que deve ser feito para o povo subalterno, ou o povo como um agente de mudança vindo dessa classe subalterna, né, de territórios distintos. E ainda assim, pouco ela traça em relação à questão da racialidade, mesmo quando vai caracterizar o que é esse território subalterno. Então, já partindo para o final da apresentação, a gente percebe que dentro dessa faixa do sul global, a gente tem uma contextualização urbana histórica que parte de uma constituição de estados-nações que advém de processos coloniais,
de escravização e de mecanismos de segregação espacial, que ora são oficiais, como a gente pode observar em algumas cidades da África, observou-se, aliás, né? Ora não oficiais, né? São mecanismos que não estão oficializados, mas que socialmente eles são impostos. Essas três conceituações apresentadas, então, elas demonstram entendimento sobre as questões da colonialidade, em algum ponto até citam a variável racial como um elemento estruturante desses novos agenciamentos, de estratégias de planejamento de cidade, em que, então, entende que a partir do entendimento dessa realidade é possível criar novos mecanismos, porém, dentro dessa revisão sistemática, ainda se tem pouco espaço para o entendimento do que seriam, então, novos arranjos teóricos, né, que partem da conscientização dessa variável, raça, na hora de entender a composição e a segregação espacial que se tem hoje. Então, destaca-se que nessas três conceituações, elas apresentam avanços, então elas têm pertinência nos arranjos teóricos, questionam a questão da realidade cotidiana vivida e da característica específica que há no território periférico, que é diferente, por exemplo, do entendimento de territórios mais eurocentrados, então, portanto, das teorias que vêm dentro desse contexto geográfico, né? Então, há disparidades que são lidas e são colocadas em xeque, mas ainda assim, ao compararmos a variável racial, não se observa um espaço significativo para essa discussão dentro deste campo que segue em avanço. Então, esse texto ele buscou uma tentativa de demarcar esse território epistemológico, né, tentando discutir as variáveis dessas novas teorias e conceitos, e busca evidenciar, então, a inexistência desse referencial teórico que efetivamente relaciona a segregação e desenvolvimento desses territórios vulneráveis e a variável racial, para compreender esses mecanismos oficiais e não oficiais de desenvolvimento que aparecem também no planejamento territorial. E acho que fica como objetivo futuro, né, buscar aprimorar essa leitura, essa sistematização, talvez com processos de racialização do território, com casos empíricos, ou juntamente com as questões de gênero e das mulheres negras, porque eu venho percebendo que essa é um recorte bastante forte quando analisamos os movimentos que se articulam em torno desses novos conceitos, né? A cidadania insurgente, o planejamento insurgente, quem são os atores por trás de ações que desenvolvem essa participação cidadã, quase sempre a presença de mulheres negras, né? Então, talvez essa seja um caminho de aprimoração. E, por último, agradeço ao programa de planejamento do qual eu faço parte, programa de pós-graduação, e ao professor da disciplina com a qual eu participei com esse artigo, que é o professor Giro Klink. E por aqui eu encerro. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliane. Você está justo com o tempo, então. Vou tentar fechar aqui. Espera. Bem, muito bem. Bem, então vamos passar para o último trabalho, que é o trabalho da Patrícia Takamatsu. A malha e o substrato, uma análise das lógicas de planejamento e agentes para a cidade do Macapá, no Macapá. Bem, boa tarde. Bom, você quer se apresentar também, porque tem várias coisas. Você é doutora pela UFRJ e algumas coisas mais, que dão uma coisa do seu trabalho. Boa tarde de novo a todos e todas, todas.
Meu nome é Patrícia, né? Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Amapá, que tem aproximadamente uns 40 anos de fundação, e tive a oportunidade de fazer o doutorado na UFRJ, sendo orientada pelo professor Guilherme Lassance. E esse artigo que eu preparei para apresentar aqui é referente a uma parte da tese que eu desenvolvi do período de 2017 até 2021, pegando aí a pandemia, e a minha tese é denominada também Relações da Malha, só um minuto que a minha tese chama-se Relações entre a malha urbana e o substrato natural no contexto amazônico. Essa apresentação que eu vou fazer, ela é um pedaço, então ela pega o pedaço em que a malha e o substrato que eu vou apresentar aqui, que eu já vou explicar, e eu vou ligar aqui o relógio, que acho que já começou, né? Já está contando, porque eu perco o mesmo horário. Se não deixar, eu falo até amanhã, viu? Então, assim, essa relação que eu tenho com a Amapá, explicando aqui por que do interesse e da abordagem sobre Macapá, Amapá, eu resido aqui faz 12 anos aproximadamente. Eu vim para trabalhar num órgão de proteção do patrimônio. Meu mestrado foi no FMG, minha formação foi no FMG, e depois eu acabei ingressando na universidade como docente. E aí, dentro disso, houve um programa de qualificação nosso, que a gente teve a oportunidade de fazer esse doutorado, e várias angústias que eu tinha já desde o meu trabalho, e essa nova relação com uma nova cidade, com uma outra realidade, completamente outras lógicas atuantes, me interessou muito, e eu resolvi abordar isso no doutorado, né, de urbanismo, em que eu pudesse rever, né, essas lógicas, porque muito me assustou uma caracterização constante, tanto do âmbito público quanto do âmbito privado, do âmbito local, da precariedade das questões, seja a precariedade da universidade em relação às suas necessidades, seja a precariedade da cidade em relação aos serviços. Macapá é uma das cidades que tem menos saneamento urbano do Brasil. Macapá é uma metrópole, é considerada a capital do estado do Amapá, tem aproximadamente hoje cerca de 600 mil habitantes, e eu estou falando isso porque eu acredito que a maior parte não conhece ou nunca ouviu falar de Macapá ou do Amapá, e às vezes assim, bate onde é que é mesmo? Não é Roraima é do outro lado. Roraima é mais isolado que a gente faz fronteira com a Guiana, como eu havia falado no começo, mas é uma fronteira que, infelizmente, ela não está ainda, Guiana Francesa, ela não está totalmente viável, é a única fronteira invertida. Isso eu acabei associando aos trabalhos que os meus colegas predecessores fizeram em referente a várias historiografias que foram sendo moldadas, e, ao mesmo tempo, pouco disso era diretamente voltado para a urbanização. Então, a minha tese teve essa roupagem de por que revisar, rever, porque, na verdade, já está contado. Contudo, as pessoas ainda não juntaram, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, fragmentado e escasso, porque ainda se tem uma percepção de que a Macapá é uma cidade periférica, sim, na periferia do Brasil, mas esses agentes, essas lógicas do planejamento, elas existem e elas moldam essa cidade que hoje abriga essa realidade. Então, passando aqui o slide, essas são algumas fotos de vistas aéreas que a gente pode encontrar em Macapá. Então, eu escolhi aqui 3 imagens mais significativas que trazem, na verdade, uma caracterização da Amazônia como meio ambiente, né, da paisagem natural. E a cidade de Macapá está localizada às margens do rio Amazonas. É a única cidade capital que cruza a linha do Equador. Então, são vários marcos geográficos de localização
que trazem o porquê da cidade existir, porque ela é a primeira cidade a se encontrar na foz do Rio Amazonas, tá? Mas ela cria, à primeira vista, uma expectativa, né, de forte ligação com esse meio ambiente natural. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, eu não sei se dá para ver na foto, eu não sei apontar esse negócio, a gente tem processos de loteamento acontecendo, e bem do lado, uma área que geomorfologicamente se estabeleceu e é denominado como áreas de ressaca, mas que, devido aos processos de urbanização, elas foram marcadas como as áreas de forte segregação social, e é nessas áreas que a habitação informal, né? Então, na verdade, no popular, essas seriam as áreas conhecidas como as áreas de favelas na Amazônia. Por que não são iguais às do Sudeste ou do Sul? Porque a compreensão em relação a esse meio ambiente faz ela se assemelhar, em certa parte, à caracterização de uma certa origem ribeirinha, tá? Então, os assentamentos são diferenciados porque eles têm essa relação com a água. Mas, ao mesmo tempo, Macapá foi uma cidade planejada pelos portugueses e levantada desde o século XVIII, em que se deu o interesse da coroa portuguesa de se estabelecer na proteção da Amazônia. Foi dado como não certo a questão das capitanias hereditárias, tá? E foi sendo o Marquês de Pombal, tá? Através do processo de expansão, foi implantando durante todo o Brasil, e em importância a Amazônia, e inclusive Pará e Manaus, como pontos de proteção da invasão, porque o Amapá é uma terra de disputa, disputa geopolítica, desde que o Brasil disputa com a Espanha e com a França a autonomia dos seus territórios, né? Então, assim, essa questão dessa disputa internacional acabou atrasando a ocupação pelos portugueses. Ao mesmo tempo, eles implantaram grandes fortificações, e o Macapá tem uma grande fortaleza, que é o principal ponto turístico da cidade. E aí chegam, acho que, as relações que tem com os outros trabalhos, que é a questão da bibliometria. Infelizmente, os fenômenos que eu estou descrevendo aqui, eles são considerados ainda, sob o ponto de vista numérico, de poucos estudos que tratam da abordagem, porque ainda se tem poucos pesquisadores, ainda tem-se poucos acervos. Então, eu fiz um levantamento entre 2016 e 2018, enquanto eu fazia o referencial teórico, e esse é um produto disso, de aproximadamente 114 artigos, teses, monografias, acervo da própria universidade, acervo de outras universidades, da UFRJ, da UNB, onde pudesse ter alguém que abordasse a temática do Amapá, a temática de Macapá, a temática da Amazônia. Eu levantava esse dado e consolidava enquanto um referencial possível de ser abordado. E nisso eu acabei encontrando historiadores que me auxiliaram a tentar entender um buraco que existe no processo de formação dessa cidade. E o porquê. Por quê? Porque hoje ela tem essa forma, e porque a malha grid portuguesa continuou se expandindo. Então, assim, a gente tem uma relação dual, né? Frente à ocupação muito estigmatizada, em que a área da terra firme seria a área correta para ocupação, e a área alagada seria a área que as pessoas indesejadas ou os agentes produtores do espaço urbano, sejam eles políticos ou hoje privados, se ocupariam de
ajustar esse meio para que ele se torne de terra firme. Assim falando, aterramentos, porque a Amazônia em si é uma grande planície. Então, a primeira fase de reconhecimento da história, da proposta e da hipótese que eu levantei foi de que há 4 fases de desenvolvimento, que a gente tentei classificar, tá? Que é a parte de negação, que é essa parte inicial, a coexistência, que é essa que eu trago hoje para abordar, existia também a conciliação e, por fim, a implosão, expansão da malha urbana. Então, hoje a gente tem uma cidade, como várias que existem pelo país, que tem áreas avançadas, que estão muito à frente da rodovia, fora do centro, com condomínios fechados de alto padrão, de alto custo. E vários condomínios de classe média, vários condomínios e vários conjuntos habitacionais, do Minha Casa Minha Vida, etc., que vão criando nucleações que já não mais conversam com essa cidade, que se expandiu até o século XX, praticamente, sobre essa malha reticulada, e isso muito me chama a atenção, porque eu vim de uma cidade também que assenta-se sobre um planejamento reticulado, que é Belo Horizonte, né? Então, por isso que é uma das motivações para me estudar isso. Então, aqui eu tenho os pontos que eu estou ilustrando, que é as análises de apreensão dos diferentes momentos da malha urbana. Vocês observam aqui que, mesmo o contorno da cidade não fazendo nenhum sentido, aqui essas áreas aqui... Gente, eu preciso apontar esse negócio. Apontar. Acho que essas áreas aqui, que estão em amarelo, teoricamente seriam os vazios urbanos, mas, na verdade, são áreas ambientalmente relevantes. É floresta. É uma floresta de cerrado, sim. Então, ela não tem aquela cara do ponto de vista idílico. Por quê? Porque quando se fala em Amazônia, existe todo um imaginário de que a gente vai ver uma selva. E não, Macapá é uma cidade árida, com vários problemas, pouco se vê asfalto, pouco se vê calçada, então a urbanização ainda é precária. E aí a gente pode citar aqui a Becker, que ela fala que existe uma urbe amazônida, quer dizer, uma forma de urbanização própria da Amazônia, que não foi igual aos demais momentos do Brasil, tá? Então, essa relação dual, ela existe aqui no centro de Macapá, que está a Fortaleza, tá? Então, é por aqui, bem na ponta, estrategicamente colocada na frente do Rio Amazonas, aqui para o Rio Amazonas, e aqui tudo são áreas de ressaca. Aqui tem uma bacia toda alagada, que está, inclusive, sujeita ao regime de águas do mar, né? Então, a gente não fala maré, mas acompanha a maré, né? Então, estou 2 minutos para falar só. Nossa Senhora, não deu tempo de falar, não. Então, a cidade do traçado orgonal passa. Aqui eu tenho um levantamento de que eu consegui identificar 2 planos historiográficos e mais autores para citar, de que, inicialmente, a fase do processo do urbanismo pombalino, passando pela República, passando pelo primeiro governo Getúlio Vargas, até chegar em 1973, que é quase o final do período da ditadura, e é também a mudança de percepção da revolução das legislações ambientais, a gente pode observar que Macapá, até 1973, pouco se avançou sobre a estrutura original da cidade, que é esse núcleo da malha que seguiu. Essa malha, inclusive, passa por cima da ressaca original que existia aqui, e ela respeitava inicialmente essas outras, aqui por baixo está hoje a ocupação, tá? Então, avaliou-se as alterações do pensamento que moldaram o encerramento da fase de negação e permearam o primeiro momento de coexistência. Então, isso que
estou passando bem rapidamente, se dá por mudanças da história e desencadearam rupturas, e interessantemente também identificando que até o período em que se houve até o período moderno, os agentes que se encarregaram de planejar a cidade ou se empoderaram disso foram os agentes que entenderam de forma uma urbanização positivista. Então, inclusive, a descrição das áreas de ressaca são áreas sujas, áreas que se tem que canalizar, que se tem que ajustar à realidade urbana, ou, quando não, idílicas, tá? Então, o modernismo, ele trouxe isso e uma série de planejamentos. O primeiro grande governador foi o Janari Nunes, que foi a pedido do Getúlio Vargas, e ele é um expoente do pensamento modernista, e aqui ele fala, em 1950, que tudo ainda está por fazer, quer dizer, não existe a realidade urbana da Amazônia que considere o meio natural, ou substrato natural, apenas o que seria o arruamento e o assentamento sobre a terra firme. Tá? Então, aqui eu coloco a questão da frase do Segre, que é sempre o mito do novo, não existe acervo patrimonial mais aqui na cidade, só restou a fortaleza do período colonial, e aqui está, por último aqui, né, um plano do Granville, que foi exatamente continuar com essa urbanização, e aí você vê aqui que ele desenha bem encaixando-se sobre a ressaca para poder acomodar esse tecido urbano, tá? Então, ainda é uma visão tecnicista de engenharia para poder resolver o problema da ressaca. A natureza sempre... Então, resumindo aqui, o período de coexistência, essa tentativa de colocar a ressaca dentro do tecido urbano, a malha já não dá mais conta de encaixar, a gente rotaciona a malha, né? Eu denominei como coexistência, e essa grande parte que perdurou praticamente até 1950 como uma área de negação. E é interessante falar que essa parte de coexistência, ela também é influenciada pelo plano da Fundação João Pinheiro para os municípios do norte do país, inclusive tem um plano idêntico em Roraima, de um planejamento mais estruturado no que a gente hoje entende como zoneamentos, tá? E aí essas áreas de ressaca de coexistência foram as que inicialmente se deram uma compreensão de que eu tenho que respeitar a natureza, mas eu ainda não aceito. Então, da negação inicial, que é advinda do período português, eu tenho um segundo momento em que a gente consegue distanciar, mas ainda não compreende essa relação com a natureza, tá? A ideia da inexecução atrela-se ao ideal de tudo ainda está por se fazer e recai, portanto, a concepção de incompletude do que se faz. Mantém-se a necessidade de um novo ciclo contínuo preso aos ideais ainda positivistas, nascidos no período pré-moderno e fixado no campo das ideias, também em Macapá, a partir do modernismo. Então é isso, obrigada. Espero ter conseguido falar, passei do tempo, né? Passou um pouquinho, tá. Bom, muito obrigada, Patrícia, então. Ai, peraí, como é que... Tá. Bom, se quiserem abrir como se disse? As telas, não, assim. Câmera. As câmeras. Muito bem. Obrigada. Amiga, por favor, a Júlia não iria apresentar, não? Não. Não, eu estou como Você é moderadora. espectadora, que você estava desde o começo. Eu estou como moderadora só da A sala. moderadora. Está como moderadora, tá? Eu achava que você ia apresentar também. Podemos começar, então, com as perguntas, Martina? Pode começar. Eu vou deixar para vocês primeiro. Não, Vocês já estavam conversando, o Leonardo ou o Joel, mas eu acho que a Liliana e a Patrícia também colocaram questões que estendem esse arco cronológico dos congressos. Então, sim, Leonardo, vamos escutar você.
Na gente não tem muito tempo agora, tá? 35, 40 minutos, porque as outras pessoas vão entrar diretamente na sessão. Tá, Leonardo. Eu só queria parabenizar, então, os colegas pelas apresentações e pelos trabalhos que, de fato, nos colocam, eu acho que, a partir desse panorama histórico que talvez eu e o Joel trazemos de um começo do século XX, questões que são atualizadas, né, até o final desse século XX, de uma maneira muito, muito imbricada com a própria história. Achei muito interessante, mas eu queria, na verdade, fazer algumas questões mais específicas. Eu queria perguntar para o Joel, quando você falava desse discurso nacionalista que você percebe, né, no Congresso, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, porque nos congressos pan-americanos a gente percebe que há um discurso nacionalista com uma retórica de nação, mas em um sentido de fazer com que essas diferentes nacionalidades sejam, em alguma maneira, articuladas com essa ideia mais abstrata de América. E aí eu queria te perguntar se nesse congresso de 35 na Argentina, você percebe esse discurso nacionalista mais puxado para algo como uma argentinidade ou uma peculiaridade nacional da Argentina se comparado a outros países, né? E, enfim, para a Liliane, eu fiquei pensando, eu queria, por uma curiosidade mesmo, Liliane, que você pudesse contar para a gente um pouco mais da sua pesquisa de doutorado, né? Porque você falou que essa é um trabalho para uma disciplina que eu já achei super profundo e super complexo, então, não sei, fiquei pensando que você podia contar um pouco mais da sua pesquisa mesmo. E para a Patrícia me chamou muita atenção essa retórica moderna, né, Patrícia, que é uma retórica, na verdade, política, do tudo está por se fazer, enfim, isso é algo que parece muito estruturante para a legitimidade, inclusive, desses projetos ao longo da segunda metade do século XX, né? E se, no seu trabalho, de repente, antes da década de 50, você percebe alguma relação de Macapá com outras cidades, inclusive da América Latina, né? Justamente por essa posição geográfica da cidade, afastada, inclusive, do que a gente entende como o planejamento no Brasil, né? Sua fala me fez muito pensar nesse sentido. Quando a gente fala em um planejamento no Brasil, a gente está falando de que cidades especificamente, na historiografia como um todo, né? Acho que seu trabalho tem muito a contribuir, mas era mais isso mesmo. Parabéns para todas as apresentações. Gostei muito. Parabéns também a todas e todos os colegas. Não vou perguntar ao Leonardo, porque o trabalho dele já está muito completo e eu já conheço, então não vou lhe chatear com minhas perguntas, e depois a gente tem mais figurinhas para trocar aí durante o evento, mas assim, ó, Liliana, eu gostei muito do teu trabalho, essa tua perspectiva de tentar levantar uma visão do Sul global, incorporando a questão da mulher negra. Mas eu fiquei me perguntando, eu gosto também muito do trabalho do teu orientador, Jerome Klink. Eu uso muito aquele artigo dele sobre a região metropolitana de Curitiba numa disciplina minha na graduação. Não sei se você conhece esse artigo dele, da Revista Paranaense de Desenvolvimento. Mas eu fiquei pensando se não haveriam pensadores do hemisfério norte que pudessem nos ajudar a pensar essa tua questão a partir do sul. Porque, por exemplo, a Anania Roy, né? Ela é indiana, mas ela trabalha nos Estados Unidos e me parece que a perspectiva dela é a partir da Spivak, da Chakravarti Spivak, que foi quem inventou a questão do... Meu Deus, eu sou velho, então, tá vendo a minha barba branca? Né? Então, hein? Do subalterno, pode subalterno. Exatamente, do pensamento subalterno, etc. e tal. Então, até que ponto não daria para puxar mais pensadores do norte para pensar o sul, entendeu? Inclusive dentro dessa perspectiva da mulher negra. Então, isso é uma das coisas. Patrícia, eu gostei muito da tua apresentação e eu achei que, primeiro, você é uma figura, né? Uma mulher italiana japonesa educada em Minas Gerais, foi fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro e depois foi trabalhar no Amapá. Então, permita-me este comentário. Adivinhou minhas ascendências todas. Pelo nome. Eu adoro sobrenomes. Mas assim, ó, eu achei a tua narrativa um pouco pessimista. Eu fico me perguntando, não seria Macapá uma grande possibilidade de esperança de você ter um planejamento sustentável por ter uma cidade média grande no meio da Amazônia? Fico por aqui.
Bom, eu acho que aqui, Liliana e Patrícia, vocês têm alguma pergunta? Porque eu gostaria de avançar, porque tanto o Leonardo como o Cher colocaram coisas muito interessantes já para conversar. Eu tenho sim, mas eu não sei se a gente fecha esse bloco e depois faz mais um. Então, quer colocar e a gente depois avança? Eu tomei nota aqui, tá? Coloca. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia, que é mais assim, partindo desse ponto de vista dela, né, como professora aí na universidade, você vê a abertura de trabalhar proposições, soluções para esse contexto que se apresentou para a gente através, por exemplo, de projetos de extensão, ou você acha que isso, dentro do contexto que você está aí, é ainda mais distante? Não sei, fiquei pensando um pouco nessa peculiaridade que você tem de estar inserida no território dentro da academia, com algum tipo de estratégia para promover alguma mudança nesse cenário, né? Não sei. Aí coloco isso. Para o Leonardo, eu queria também fazer uma pergunta, que a pesquisa dele, ele faz uma fala dizendo todos aqui já devem conhecer e tal, e não é uma verdade, Leonardo. Ainda mais com esses currículos que a gente tem hoje, decaindo muito a carga horária teórica, de teoria e história. Então, é um trabalho que a gente, enfim, parabeniza e acho que é importantíssimo dentro desse contexto. E a minha pergunta é no sentido, assim, de estar desenvolvendo essa pesquisa, que é uma pesquisa em revistas, em registros históricos, e a questão da pandemia, você acha que isso te ajudou, te atrapalhou? Como é que você desenvolveu, né, uma estratégia para ir atrás desses dados históricos, assim, então, e como historiador, acho que você pode compartilhar uma boa metodologia conosco, um pouco disso. Acho que essas eram as duas perguntas que eu tinha. Bom, muito bem. Então, quer começar? Eu também queria colocar alguma questão, mas é só que vou compartilhar com o Joel, acho que foi, também Liliane falou, do trabalho de Patrícia, que acho que tem que pensar, que também acho um pouco pessimista essa mirada que você tem, pode ser que não seja, mas tem um sustento histórico. Aqui, eu acho que o Brasil também, sempre nos anos 20, 30, o pessoal pensava o território como vazio. Então, essa questão do vazio está muito presente na América Latina. Como fazer para ocupar o território? Então, antes, a gente tinha uma mirada pessimista sobre esse vazio, mas tem que pensar com oportunidade também. Então, acho que aí estão as perguntas que estão fazendo Joel, Liliane e por aí. Vamos começar com essa questão do nacionalismo. Tem alguma coisa para falar disso, Joel? Sim, agradeço profundamente, Leonardo, porque eu não tinha pensado ainda dentro dessa perspectiva. E eu vou prestar mais atenção quando eu ler e reler estas narrativas. Me parece que o nacionalismo é um nacionalismo nacional. É pensar no próprio país apenas, entendeu? Não é uma coisa mais aberta, mais de região, né? Que seria um regionalismo, seriam outras coisas. É um pensamento mais fechado mesmo, né? O Brasil para os brasileiros, a Argentina para os argentinos, tanto que tem uma passagem no meu texto que é de fazer restauração de monumentos na Argentina, que esses restauradores tinham que ser cidadãos argentinos. Mas eu acho que aí você tem essas questões que atravessam todos os discursos, porque tem momentos de construção das identidades profissionais que vocês falaram. Então, por isso é que aparece essa questão da restauração para os restauradores argentinos, mesmo que quem pode fazer os concursos, por exemplo, que tem que ver com essa construção do campo profissional. Bom, desculpa.
Não, isso aconteceu no Rio de Janeiro Não, também com o Agache, mas né? Quando veio o é Agache, estranho porque você fala isso porque vai em contradição com o discurso pan-americano, mas tem momentos de fechamento e tem momentos de abertura com o discurso americanista, porque o discurso pan-americanista é muito forte nesse momento dos anos 20 e 30. mas aí tem que ver os congressos pan-americanistas e os participantes, Sim, para ver se são os mesmos. sim. Aí é que eu entro na minha nas minhas estatísticas, nas minhas tabelas de participantes, nas coisas que os colegas não têm saco de fazer, entendeu? Tem. E eu vou atrás nessas Então. estatísticas de palavras de participantes, disso, daquilo outro, que eu sei que isso no começo não seduz muita gente, nem a mim mesmo. Mas depois, quando você pega os números macro, a coisa começa a fazer sentido. Ou podem vir a fazer sentido. Pode sim. Eu acho que sim. E, tem várias coisas para a Liliana. Você quer falar? Falo rapidamente. Sim. Sobre a pergunta dos autores bom, eles trazer do hemisfério norte, né? Mais ou menos esse é o processo que já ocorre. Então, ainda que esses autores detenham conhecimento do contexto macro do sul global, eles são autores que estão aportados no norte global, no hemisfério norte. Então, mesmo a Nania Roy, ou mesmo o Holston, que faz um mergulho, né, no território periférico de São Paulo, ainda assim é um autor americano. Então, há um processo que já está estabelecido, que é esse, de trazer ideias do norte global para aplicar. É como se o sul global fosse o laboratório prático. Então, eu desenvolvo toda a teoria conceitual intelectual a partir desses aportes que vêm do hemisfério norte, em função de diversos critérios, sejam eles de investimento, enfim, acadêmicos, e aplico no sul global como áreas ou regiões de práticas que são identificadas e que se conectam, de certa forma, com essas conceituações. Há já críticas em relação a esse processo, que vai dizer, olha, se a gente procura uma literatura, né, decolonial que entenda o contexto histórico e parta do entendimento de que houve toda a estruturação de uma colonização, escravização, como é que a gente ainda continua importando critérios e histórico desse hemisfério norte? Então, é como se houvesse uma reprodução também dessas questões intelectuais na hora de identificar movimentos de resistência e de descolamento dessa realidade, né? Então, talvez um dos pontos que justifique, essa pode ser uma tese, né, é de que, por importar do hemisfério norte, não se relaciona a questão racial como um estruturante dentro desses conceitos. Então, e aí eu estou chutando, tá, João? Não tenho nada que possa me garantir isso. E aí, acho que... Liliana, o Leonardo perguntou sobre um marco mais amplo da pesquisa de doutorado. Eu acho sim. que preciso, eu senti falta disso, porque toda pesquisa tem um contexto temporal e espacial. E aqui aparecem os conceitos que são muito grandes, conceitos muito amplos, como subglobal, que a gente não está conseguindo Ela não ter tá uma 100%. referência empírica. Eu vou explicar, ela não está 100% colada na minha tese, mas está 100% colada na disciplina que se chamava Teoria e História do Planejamento, e a gente estudava essa disciplina por blocos conceituais sobre a consolidação do planejamento territorial como um campo de estudo. Então, acho que isso deixa um pouco mais assentado. A minha tese em si, ela vai se desenvolver num estudo que busca
acompanhar ocupações culturais nos territórios periféricos da cidade de São Paulo. Então, eu vou olhar para essas ocupações promovidas por grupos coletivos de jovens, e aí é um recorte, porque é um movimento social que é mais contemporâneo do que os movimentos sociais tradicionais. Então, de certa forma, eles conversam com práticas insurgentes que têm a ver com a cidadania insurgente apontada pelo Wilson, ou planejamento insurgente, conversa com essas definições. Então, a ação desses grupos coletivos, ao promover ocupações culturais no território, é isso que eu vou buscar, e a tese, ela vai questionar quais são os impactos destes grupos em relação à gestão do território periférico. Então, observam-se que há tomadas de decisões e ações promovidas por esses grupos que vão gerar impactos, por exemplo, na legislação e na emenda constitucional, no orçamento participativo, para promover ações culturais a partir do agenciamento e da ação desses indivíduos num espaço que está ocupado. Então, a tese ela vai buscar vincular esses grupos e o território, a gestão do território. E na disciplina, esse artigo ele vem para questionar um dos blocos, que é o planejamento insurgente, e entende o seguinte: se há uma discussão que é sobre o território que tem essa característica de vulnerabilidade, que é marca do território do sul global, por que não se discute também a condicionante de raça? Então, foi meio essa costura coxa de retalhos, né? Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro. Ficou sim. Mas também tem para falar vocês? Não, porque sobre a questão da bibliografia, essa questão do urbanismo, para mim, eu não sou urbanista, eu trabalho em história, então para mim é um pouco difícil. Mas quando você estava falando, e quando eu li o resumo, você falou de 3 conceitos: cidadania insurgente, urbanismo subalterno e planejamento insurgente. Eu acho muito interessante essa questão do planejamento insurgente, porque acho quase um oxímoron falar de planejamento insurgente. É uma contradição assim. Mas essas são essas questões teóricas da bibliografia. Mas no âmbito espanhol, que a gente lê aqui na Argentina, tem vários grupos trabalhando com o conceito de urbanismo tático, que acho que é a Saida Muxi, que ela coloca, mas você não falou desse outro conceito mais, que eu acho que também tem algo a ver com essas questões que você colocou. Pode ser. Sim, tem algo a ver, inclusive é tema do meu mestrado. Só que quando eu entro na escola, no programa de planejamento e gestão territorial, há justamente essas contraposições que também você acaba de citar, como pode o planejamento ser insurgente, né? E lá a gente tem uma discussão um pouco dentro da perspectiva do urbanismo tático, que ele é um elemento que vai gerenciar ações de transformação do espaço, mas que não visam a transformação da legislação ou da questão da gestão do território a longo prazo. Então, você tem um impacto sobre o espaço, mas que é efêmero e a curto prazo. Há em teoria, em tese, uma vontade de que, ao incentivar pessoas a cuidar e transformar dos espaços, você tem um impacto a longo prazo, porque a sociedade muda o modo de enxergar e de se apropriar, então, do espaço em que ela conhece, ela vive, ela convive, né? Então, o urbanismo tático, então, ao longo desse meu período de estudo, eu entendo que
O urbanismo tático, ele está num lugar em que a ação ela é efêmera e ela visa essa transformação imediata do território, mas que em longo prazo você não tem uma mudança tão específica como acontece no Cidadania Insurgente ou no Planejamento Insurgente da Miraftab, que vai mudar o modo de reivindicar o espaço através de mecanismos também oficiais do planejamento. Então, você tem uma mudança assegurada em função dessas lutas reivindicatórias, o que não acontece no urbanismo tático, que amanhã pode não estar mais lá. Mas houve uma mudança de algum impacto, seja ele de paisagem estético, quando você tem a pintura de um painel, por exemplo, a alteração de um mobiliário urbano, mas não tem tanta seguridade quanto na questão da cidadania e do planejamento. E aí a gente vai entrar em uma outra discussão quando fala da ocupação, que a ocupação ela não é oficial, né? Ela é um ato pelo poder público muitas vezes visto como marginalizável, porém estamos falando de edifícios em estado de ociosos, abandonados, e que neste momento produzem de alguma forma espaços coletivos de atividades diversas que envolvem a temática cultural, no caso dos que eu acompanho. Então, é uma linha muito tênue. Muito bem. Patrícia, havia várias perguntas para você também. Tá bom. Eu sempre fico um pouco envergonhada, assim, de apresentar. Eu acho que, justamente pela essa questão que o Joel apontou, que a minha concepção e a apreensão vem de um lugar para o outro e vai passando essa questão mutante, né? E ao mesmo tempo, realmente, até parabenizar ele pela questão da bibliometria. Eu queria ter feito com os dados que eu capturei e eu estou querendo continuar, porque eu parei em 2018, eu quero vir até 2022, porque cresceu muito. Então, assim, tentando juntar um pouco as respostas, até passando pela Liliane. Sim, Liliane, a gente tem várias ações de extensão, e eu já trabalhei na extensão com uma ação de assistência técnica que a gente publicou aqui, do ATAL, e, na verdade, a gente tem, eu acho que a visão pessimista, tá? que foi colocada, realmente, eu confesso que a minha tese toda é impregnada por isso, até pelo referencial teórico. Aqui eu citei dois, que foi o Neil Brenner, né, que é Explosions Towards a Study of Planetary Urbanization, e o Paul Ladders. A visão é pessimista porque o que eu percebi enquanto pesquisadora, e assim, vamos planejar a cidade porque ela não tem planejamento. Marco zero agora, faz. Não se executa nada, ou o que se executa ninguém lembra que foi feito, ou você executa de outra forma, mas de certa forma acompanhando. Repete-se o fenômeno, zera de novo e vão para frente. Então, o que eu percebi é que da trajetória desse planejamento se esqueceu o período pombalino, se esqueceu o período do Getúlio Vargas, ou da República, e se esqueceu também antes de 1970. Hoje só conta do plano diretor, criado pela legislação que dá início ao Ministério das Cidades, né, para planejar a cidade através, inclusive o nosso plano diretor é desde 2004, não é atualizado. Então, assim, até ler esse artigo Pensamento Subalterno, que eu acho que é isso que acontece, tá? Não só comigo, mas com os pesquisadores que estão aqui, porque a gente acaba carregando essa percepção mesmo local, porque a gente chega e conversa com as pessoas, é essa percepção que a gente tem, de que a questão de ser periférico na periferia, a relação com a cidade mais próxima que a gente tem é Belém. E aí a gente só pode acessar via barco ou via avião. E é um percurso de, no mínimo, 1 hora de avião, de barco, aí coloca uns 12 horas de lancha rápida. E tem um Marajó na frente, entendeu? O Marajó é um conjunto de ilhas enorme. Então, a proporção territorial que a parte urbana de Macapá faz é um pontinho no mapa.
ao mesmo tempo, todas as relações geopolíticas que estão em voltas, de interesses que passaram, por exemplo, o período modernista aqui coincidiu com a grande exploração do manganês, que a gente mandou para a Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos comprando, com aliança com os Estados Unidos para poder tentar gerar um certo desenvolvimento do norte, né, da Amazônia. Então, isso foi um projeto de Brasil que foi colocado, e, ao mesmo tempo, o que ficou, o que hoje está lá, a maior parte, eu acho que o trabalho da Liliane é muito bom, porque pensar essa questão dos agentes que estão fora da rota desse... Porque minha tese basicamente identificou os agentes convencionais. Eu tentei identificar os agentes não convencionais de ocupação do território, mas não tem literatura, não foi registrado. A própria cidade, do ponto de vista de patrimônio cultural, não existem edificações remanescentes. Existe uma igreja do período colonial, existe a Fortaleza de São José de Macapá e existe umas poucas casas do período eclético. Foi isso que sobrou. E depois um proto-moderno. Então, essas ações que a gente tem que realizar, até mesmo enquanto docente, elas ainda necessitam de maior amparo. Então, sempre que eu tenho medo de falar da Amazônia, porque qualquer linha que eu puxo aqui dá para fazer, entendeu? Dá para estudar, dá para fazer, porque é poderoso demais poder falar de um conteúdo tão amplo. Ao mesmo tempo, a urbanização da cidade de Macapá, eu tive que recortar e recortar, porque se eu falasse... Agora mesmo está uma colega minha apresentando sobre habitação popular na Amazônia e habitação que vem Minha Casa Minha Vida, igual foi para o Brasil inteiro, o mesmo padrão, e que não tem nada a ver com clima. Aqui o clima é quente, úmido, tropical, não, é quente o ano inteiro. As casas têm que ter, tá na zona, setor 8 de zoneamento bioclimático, tem que ter ar-condicionado, setembro, outubro, novembro. Então, as pessoas também têm uma condição social precária, porque aqui a economia gira em torno de duas questões: exploração mineral e servidor público, contra-cheque. Então, assim, os vínculos econômicos que ficaram e que ainda se potencializam e que ainda há interesse, não é à toa que a gente tem a maior área de preservação da floresta amazônica. Então, a gente já está como a última fronteira agrícola, já chegou aqui, tá? Não deu certo, mas agora já estão anunciando petróleo aqui na orla, um novo pré-sal, mas diz que tem uma área de algas que o pessoal da preservação ambiental vai barrar, porque é muito raro e vai acabar destruindo. Então, o interesse da Petrobras em explorar o petróleo aqui já se inicia, é a última fronteira, a última grande expansão, né, que está acontecendo. É um debate ambiental que eu sou apaixonada também, aí mistura com história. Então, assim, a tentativa que eu tive foi até relação com outras cidades, foi um pouco histórica, foi mais no momento em que o planejamento do Brasil foi pensado para uma grande nação, tá? Só quando se tem esses pensamentos globalizantes é que se tem o Amapá e Macapá na rota. Nisso, ela fica como periférica e sujeita às intenções, e a urbanização segue remendada, por assim dizer. E os agentes locais a gente não encontra. Quando eu falei do projeto de extensão, porque a gente não tem aqui, quase não tem, em nenhuma comunidade, a gente não acha centros comunitários ativos com participação popular. A veia política que é tão grande que as pessoas desistem, elas não se reúnem para lutar pelos seus direitos. Falar em habitação popular aqui e luta social para isso é raríssimo. Então, a gente aqui na universidade está incentivando, mas, mesmo assim, ainda a própria universidade é precarizada, né? A gente não é um grande curso ainda, temos só 23 professores, temos 14 Patrícia, anos. qual é a relação da universidade com o governo local?
porque Governo eu acho local. que as questões que colocaram aqui, que na verdade pode ser uma oportunidade para pensar um planejamento sustentável, que falou Joel, mas só é possível se tem uma institucionalização da relação entre universidade e governo local. Sim, existe a tentativa sempre de fazer esse planejamento conjunto, né? Recentemente, a gente teve o Macapá 300 anos aqui, que foi uma parceria da universidade com a prefeitura. O Macapá faz 300 anos de fundação. Mas o problema é que acaba virou só um seminário. Não se gerou um produto, gerou-se muitos produtos científicos, mas a ação de planejar, quando ela vai para a mão da prefeitura, eles não têm quadro técnico adequado, ou é pequeno o quadro técnico, ou muda-se a gestão. Então, assim, ainda sofremos os mesmos problemas de todas as cidades referentes ao planejamento, e o aspecto local continua relegado a atender demandas locais mesmo. Surge uma demanda de um determinado senador, ou eu não sei se eu posso falar aqui esse tipo de coisa. A gente tem como representantes hoje, tá? No Amapá, o Randolph. Quem era senador pelo estado do Amapá? Era o Sarney. Maranhão nunca elegeu. Era o Sarney. E a gente tem o Columbre. Então, são nomes que estão na mídia todo dia e reverberam um poder nacional, mas ao nível local, as ações parece que a gente não é reconhecido ainda. O Brasil não conhece o Norte. O que o Nordeste era há uns tempos atrás, o Brasil precisa conhecer o Norte, e às vezes ainda não é questão de uma crítica, não, é um reconhecimento de que ainda falta essa guinada. Então, esse conhecimento, essa oportunidade que eu tenho de estar aqui e contribuir, ela meio que me deixa, ao mesmo tempo, estimulada, mas também me deixa com braços atados, porque é muita necessidade. Entendeu? A gente pode estender qualquer... Eu tenho vários colegas que fazem diversas ações. Eu participo de uma ação com a colega que faz sobre habitação ribeirinha, parte cultural. A minha tese foi sobre a parte urbana. Eu estudei no meu mestrado a questão da paisagem cultural. Então, assim, ainda tem muito para fazer, mas o que eu estou vendo graças a Deus, a gente está tendo um crescimento dos nossos alunos formarem e virarem pesquisadores. Estão pesquisando no Sudeste, estão fazendo dissertações e teses sobre as demandas daqui. Então, o que eu tentei na minha tese também foi fazer um arcabouço de pegar o que foi feito até então, porque eu escutei demais. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem história, não tem passado, não tem. Mas com quem que eu acho tal informação do plano? Não tem. Na biblioteca. Não, eles jogam fora. O acervo histórico de Macapá fica em Belém. É no Museu Goethe. Todos os documentos oficiais ficam em Belém ou no Rio. Então, assim, a gente não tem acervo próprio, né? Não tem nenhum local para guardar os documentos do governo. Então, vai se perdendo. Então, isso acabou me gerando uma frustração que levou eu a fazer um levantamento, que levou eu falar sobre a história de Macapá frente a esses cortes de tecido, para poder tentar achar esses agentes. Eu achei quilombolas, mas Bom, mesmo mas assim... você então tem uma enorme oportunidade aí de trabalho. Sim, graças a Deus. Até agradecer as Muito colocações bom. aqui feitas, porque realmente eu não tinha parado para pensar que eu tinha essa vertente pessimista mesmo, mas vou ler esse pensamento subalterno. Obrigada. Tá, obrigada a você. Espero ter respondido os colegas aí, né? Tentativa. Nossa. Então, tem alguma... Posso só
falar duas coisinhas. Uma, até antes de responder a Liliane rapidinho, e antes que vire aquele grande muro da lamentação, que é fazer pesquisa em época de pandemia, que acho que todos nós sofremos. Só queria voltar a um debate do Joel com a Martina, porque eu acho que, mesmo dentro do panamericanismo, o nacionalismo ele não era contraditório, muito menos enfraquecido. A gente tem que lembrar, de fato, que a gente está falando de um período entre guerras, a gente está falando da constituição de uma nova geopolítica, e justamente, sei lá, vamos pegar um exemplo, em 47, quando o Comitê Permanente dos Congressos Pan-Americanos passa a deixar de existir e a ser fundada a Federação Pan-Americana, é uma federação, é uma junção de nações. Então, eu não acho que é tão concorrente, tanto que a minha comunicação chama para além das fronteiras nacionais, mas as fronteiras estão extremamente estabelecidas, né? Não é uma coisa em prol da outra. E, enfim, acho que esse é um debate que eu e o Joel também a gente vai ter por outros congressos e afins, que a gente está sempre conversando sobre isso. Mas acho que tem retóricas que são implicadas, retóricas americanistas e retóricas nacionalistas, né? Perguntei, inclusive, o que o Joel falou, me lembrou muito do Ricardo Rojas, né, na Argentina, que vai lançar a restauração nacionalista, por isso, inclusive, fiz a pergunta sobre a argentinidade. Eu acho que é um discurso urbanístico muito próximo do que ele estava propondo em termos políticos para a restauração nacionalista nas décadas de 10 e mesmo de 20, não sei, pensei em algumas coisas. Mas, Liliane, é isso, né? Fazer pesquisa na pandemia é um grande perrengue, foi um grande perrengue. A gente ficou, por um lado, muito preso, mas, por outro, é isso. Nos jogamos em acervos digitais. Então, saio do doutorado agora com uma lista enorme de acervos, de instituições que a gente foi entrando em contato por e-mail, foi tentando conseguir repositórios digitais. A Argentina em si é um país que se esforça muito na digitalização. Então, a FADU, que é a Faculdade de Desenho e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, tem todas essas revistas da Argentina digitalizadas e disponíveis para a gente consultar no site deles. Então, é uma grande tristeza, mas, por um outro lado, a gente acha iniciativas muito importantes para a gente continuar fazendo pesquisa e tentando movimentar, né? Acho que era mais ou menos isso, assim, só para não tomar muito tempo também. Mas obrigado pela pergunta. Eu posso apenas dizer uma coisa breve. Sim, pode. Liliane, eu acho que você colocou o dedo na ferida, porque realmente esse debate de sul global, não sei o que, está faltando a questão da mulher negra. E eu ousaria fazer uma pequena sugestão, que é tentar beber nas teóricas mulheres negras dos Estados Unidos. E vou te contar um segredo. Tem uns caras na Inglaterra que estão detectando o começo do pensamento decolonial em Aníbal Quijano, peruano. Vai atrás. Este é desde acá de abaixo. Bom, pessoal. Bom, eu sou muito curiosa com o interesse que vocês têm no Brasil pela Argentina, com todas as coisas que tem, está todo mundo vindo para aqui pesquisar sobre algumas questões argentinas. É muito estranho para mim, muito. Mas, Mas, bom, Martina, esse é o nosso país irmão. Vocês são a França do Mercosul. Vocês são a França do Mercosul e não se deram conta disso ainda. sabe que aí quando o Leonardo colocou o mapa da Pan-Americano, o que está faltando, porque agora estou trabalhando sobre os anos 70, e achei estranho porque aí está faltando uma ruta, que é a ruta pan-americana, e o mapa fala, o mapa que eu tenho fala a ruta pan-americana, que une o Brasil com o Chile, e que faz que nos anos 70 construíssem o túnel subfluvial. O túnel subfluvial foi assim o hito. Aí o Joel tinha uma coisa muito interessante para ver em Santa Fé, que é o túnel. Foi um hito desse desenvolvimento dos anos 70 e ligado ao discurso pan-americanista. E a outra questão que eu acho interessante desses congressos pan-americanos é que, mesmo que vocês falaram da questão nacional, acho que o nacionalismo e o pan-americanismo
se vocês pensam nas pessoas que estão envolvidas, não são as pessoas que nos anos 40 vão a construir o cânon da arquitetura moderna e do planejamento moderno. Acho que dá para ter em conta essa questão também. O Guido, o Rojas, todos, mesmo o Benito Carrasco, que faz um plano para Rosário também, estão com outras ideias sobre a questão urbana e sobre a arquitetura, e estão colocando outras questões, como a de patrimônio, a mirada sobre a história, que é muito importante nesse momento. Sem dúvida, são gerações diferentes, né? Tem um pesquisador do Uruguai chamado Santiago Medero, que tem uma expressão que ele fala que essa geração de arquitetos que eu trouxe para discutir a partir dos congressos pan-americanos é uma geração de arquitetos de Estado que estavam interessados em uma outra entrada junto a essa municipalidade e a esse Estado, enfim, perspectivas profissionais mais ligadas à atuação junto às municipalidades do que, de fato, a construção desse cânone moderno, que vai vir por uma outra direção e por uma outra relação, inclusive, com arquitetos fora das Américas, né? Eu acho que tem uma miríade de possibilidades a partir desses congressos que a gente pode mapear. E eu não conhecia o túnel, eu vou pesquisar, fiquei muito interessado. Pesquisa, é muito, muito interessante o túnel. Tem uma obra interessante dos anos 60 com a obra civil, que é de Mário Roberto Álvares. Não, mas você que acha que há uma questão que é chave no seu trabalho, Leonardo, que é a cronologia, porque, logicamente, não é o mesmo o primeiro congresso que o congresso dos anos 40. Por exemplo, todo o pessoal de Santa Fé, das oficinas do Estado, participam do congresso dos anos 40 e levam ao congresso toda uma obra racionalista das escolas que é muito, muito linda. Então, aí tem todo o cânon moderno premiado em Montevideo em 1940. Com esse programa das escolas. Bom, pessoal, eu acho... Não sei, o Júlia agora apagou, desligou a câmera, está aqui, mas a gente tem que cortar nesse momento, porque eu não estou vendo se outras pessoas estão entrando para... Tem outra sessão. A gente tem até as 4, né? Já são as 4 e a gente tem como ideia que termine mesmo às 4, porque eu acho que vai ter outras, ou não sei, realmente eu não sei se vão ter outras nesse mesmo link, mas é até às 4, então acho que é isso. Bom. E a gente não teve pergunta no chat também, então... Bom, aí a Gisele está parabenizando pessoas. Eu também quero parabenizar vocês. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Aqui. Foi uma das vezes mais animadas que eu participei de congresso online. Vou deixar isso registrado. Nossa, para mim também. Não estou acostumada. Todo mundo fica assim quieto aqui. Bom, então foi muito bom. Vamos lá tomar um mate e comer facturas. Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a conhecê-los. Espero poder revê-los também futuramente. Prazer, gente. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado. Então, obrigadão. A todos e a todas. Abraço. Também.